Ronaldo Fenômeno foi um dos jogadores mais completos da história do futebol. Estamos falando de um garoto que antes mesmo de ter chegado no Barcelona, já era um monstro. Um jogador que ganhou sua primeira bola de ouro com 20 anos de idade. Ronaldo Fenômeno era um terror para qualquer zagueiro do mundo. Ninguém conseguia parar ele, porque ele era completo. Ele foi o melhor que enfrentamos. Você pode perguntar para qualquer zagueiro da minha época que eles vão concordar. Ronaldo Fenômeno era um terror. Nós não dormíamos quando íamos enfrentá-lo, disse Maldini, um dos maiores zagueiros da história. Tudo que Ronaldo fazia era fenomenal. Infelizmente, não existem mais jogadores como ele hoje em dia. Quando eu iniciei, me inspirava nele. Para mim, ele foi o melhor, disse Ibrahimovic. Quando ele entrava dentro de campo, todo mundo já sabia que ele faria algo surpreendente. Um craque, um gênio, um fenômeno. Um dos maiores atacantes brasileiros de todos os tempos. Viveu momentos brilhantes, dramas absurdos e uma volta por cima digna de roteiro de cinema. Ele teve de vencer as lesões, o peso. Só que seu início foi mais difícil que você possa imaginar. Você acredita que ele já foi recusado por ser atrapalhado demais? Ronaldo nasceu em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Desde pequeno, ele adorava jogar bola. Eu sempre achava ele na rua jogando bola, enquanto deveria estar na escola. Eu sei, eu perdi a minha luta, disse Sônia dos Santos, mãe de Ronaldo. Ele era fanático pela bola, matava a aula sem o menor problema, apenas para jogar futebol com seus amiguinhos na rua. Na escola, Ronaldo não ia bem e preferia as brincadeiras aos estudos. Acabou ganhando o apelido de Mônica, mas sua fama viria através de sua qualidade nos pés. O Valqueire Tênis Clube fez uma proposta para ele virar sócio-atleta do time, mas só havia vaga como goleiro. Ronaldo nem pensou, sabia que era uma oportunidade e iria agarrar de qualquer jeito. Depois de estar no clube, ele encontraria uma forma de mostrar que sua posição era no ataque. Como esperado, goleiro para Ronaldo era desperdício. O técnico Marquinhos resolveu radicalizar e pô-lo no comando do ataque do time, que era o último do campeonato mirim de futsal. Resultado, no primeiro jogo, contra o líder Vasco, Ronaldo fez 4 gols e o Valqueire venceu por 5-4 a partida. Aquelas atuações chamaram a atenção do Social Ramos, clube mais tradicional, que também disputava o campeonato metropolitano. Quando tinha 12 anos, Ronaldo foi para o Social Ramos. Ele sempre acreditou suas habilidades ao futsal. Quando ele chegou ao clube, já encantou de cara o treinador do time. Alírio Carvalho disse anos depois: o que era especial no Ronaldo era sua atitude. Parecia que ele tinha vindo da lua. Nada o atormentava, nada o tirava do jogo. E isso era verdade. Desde pequeno, ele já mostrava que era fora de série. Num jogo, sua equipe fez 12 gols. Desses, 11 foram dele. Desde pequeno, ele já batia recordes. Foram 166 gols em sua primeira temporada pelo clube. Como uma criança tão pequena podia fazer aquilo? Como? Me diga. Mas Ronaldo queria seguir os passos de seu grande ídolo, Zico. Ele queria jogar pelo Flamengo, seu clube de coração. Se conseguisse uma vaga no clube, ele receberia bem e não precisaria se preocupar mais com a escola. Ronaldo descobriu o dia da peneira e o horário. Pegou 2 ônibus até chegar na Gávea. Ele fez o teste e até passou. Mas ele não pensou que toda vez que tivesse que ir até o treino, precisaria pegar 2 ônibus. Ele não tinha como pagar, mesmo estando no Flamengo. Então, desistiu da empreitada. O Social Ramos fez um acordo com o São Cristóvão para levar seu craque. E Ronaldo foi. O que ele não sabia era que ali seria seu principal palco até sua primeira transferência. Jairzinho, gênio da bola, viu Ronaldo jogar e ficou sem palavras com a técnica, velocidade e finalização do jovem jogador. Sua primeira atitude foi ligar para os amigos Reinaldo Pita e Alexandre Martins. Os dois compraram o passe do garoto por $7.500. A ideia deles era tentar levar Ronaldo para o São Paulo ou então para o Botafogo, mas não tiveram sorte. Um clube disse que ele era desengonçado demais e outro muito caro. Foram 2 anos e meio jogando nas divisões de base do São Cristóvão, onde marcou 44 gols em 73 jogos. Em 1993, Ronaldo foi convocado para disputar o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira. Apesar do fracasso,
o Brasil terminou em 4º lugar e ficou fora do Campeonato Mundial da categoria pela primeira vez na história. O atacante se salvou e foi o artilheiro da competição com 8 gols. Motivo suficiente para chamar a atenção do Cruzeiro. Pouco tempo depois, o atacante desembarcava em Belo Horizonte para começar a brilhar. O time mineiro aceitou pagar $50 mil por 55% dos direitos econômicos do jogador. Ele era conhecido ainda apenas como Ronaldo Luiz. No primeiro momento, Ronaldo atuava na base do Cruzeiro, mas logo se destacaria tanto que o técnico Pinheiro decidiu dar a ele a oportunidade de estrear no Campeonato Mineiro. No Mineirão lotado, a torcida presenciou o que um dia viria a ser o melhor jogador do mundo. Mas naquele momento, era só um garoto tímido que dentro de campo se transformava em um monstro. Naquele momento, Ronaldo entenderia que ou daria certo no futebol ou sua vida teria acabado. Afinal, ele abandonou a escola para focar no futebol. Nós sabemos que isso não é certo, mas se coloque no lugar dele. Era apenas uma criança de 16 anos, com a responsabilidade de ajudar sua família, que era muito pobre. Ele literalmente estava sozinho em BH. Tudo isso, além da pressão de ter de ser um grande jogador. E a escola tomava muito do seu tempo. Ele também acompanhou o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil de 93 contra o Grêmio. Ronaldo viu o título dos vestiários. Depois disso, o Cruzeiro fez uma excursão pela Europa e ele marcou seu primeiro gol pelo profissional do clube contra o Belenenses. Durante a viagem, ele despertou muito interesse por onde passou. Nisso, a primeira proposta por Ronaldo chegou. A Inter de Milão ofereceu $500 mil por ele, mas os dirigentes sabiam que ele valia muito mais. Então, recusaram. Ronaldo também jogou o Brasileiro de 93, fez 12 gols, sendo o terceiro artilheiro da competição, e o seu nome começava a ecoar no Brasil também. Em um jogo contra o Bahia, ele fez 5 gols. Além disso aí, as atuações dele motivaram ainda mais os dirigentes do Cruzeiro. Ele estava despontando e chamava mais a atenção da Europa. Era muita técnica e uma capacidade de finalização fora de série. E logo, todo mundo perceberia que ali estava surgindo um gênio da bola. O Cruzeiro comprou Ronaldo por $50 mil, mas no final de 93, o jogador já estava valendo $10 milhões, além de desempenho absurdo dentro de campo. Na levantada, olha o Ronaldo! Tá no menino Ronaldo outra vez. Tentou a virada, Vilmar, bateu no Ronaldo, sobrou pra ele, saiu o goleiro, ele matou Rodolfo Rodrigues. Menino Ronaldo, golaço, golaço, golaço! Em 1994, ele foi um dos protagonistas do título do Campeonato Mineiro do Cruzeiro, ao ser o artilheiro da competição, com notáveis 22 gols. Esse ano também seria o ano da Copa do Mundo dos Estados Unidos, e Ronaldo foi convocado. Como não? Ele estava brilhando. Apesar de não ter tido nenhum minuto dentro de campo, Ronaldo viu de perto Romário destruir os adversários brasileiros e literalmente dar uma Copa do Mundo ao Brasil. A convivência com Romário também seria importante para outra coisa. As propostas pelo futebol de Ronaldo haviam chegado até o Cruzeiro. Milan, Juventus, Ajax, todos o queriam, mas Ronaldo não sabia qual escolher. Então Romário o aconselhou. O PSV é um bom lugar, disse Romário. Mas você pode discordar. Afinal, no ano seguinte, o Ajax venceria a Champions League. Título esse que Ronaldo nunca venceu. O Milan começava a montar um dos elencos mais fortes de sua história. Mesmo assim, Romário o aconselhou ir para o PSV. Anos antes, Romário havia jogado pelo PSV. Lá, sua carreira despontou e ele virou o maior jogador brasileiro da época. Para Romário, o melhor lugar para um jovem crescer na Europa seria o PSV. E nós não podemos dizer que ele estava errado, pois muita coisa ainda rolaria. E essa ida seria decisiva para Ronaldo. O craque deixava a Raposa com uma incrível marca de 44 gols em 46 partidas. E vocês verão, ao longo deste vídeo, que números como esses, para Ronaldo, eram constantes, muito constantes. Mas antes de mergulhar na história completa de Ronaldo na Europa, precisamos relembrar 2 momentos engraçados na vida do craque. Depois que Ronaldo recusou ir para o Ajax, Van Gaal, técnico do time, fora perguntado sobre a recusa do jovem jogador indicado por ele. O técnico, conhecido por ser meio
Explosivo, disse: "Nós não precisamos desse Ronaldo. Nós temos Kluivert." E sim, Kluivert era um grande jogador, mas no final daquela temporada ele tinha marcado 22 gols. Ronaldo chegou no aeroporto sem nenhum fã, pelo contrário, já contestado pela mídia holandesa, que não entendia por que o clube tinha pago tão alto por um jogador desconhecido. Depois que chegou na Holanda, um repórter o perguntou quantos gols ele achava que marcaria. "Sei lá, uns 30, disse o jovem menino de 18 anos. O repórter riu, e ele também. E eu posso dizer que ele não cumpriu sua promessa. No primeiro ano de Ronaldo no PSV, ele não marcou 30 gols, mas sim 35 e algumas assistências. Como disse, Kluivert foi um grande jogador, mas Ronaldo com 18 anos já era um gênio. Um tempo antes do PSV contratar Ronaldo, o time contratou Vampeta. Quando Ronaldo chegou com 18 anos, ele foi direto no brasileiro do time. No jantar com Vampeta, Ronaldo, impressionado com tudo, perguntou a ele quanto ele ganhava. "Eu ganho $8.000. Pensando sozinho, Vampeta achava que aquele valor impressionaria Ronaldo. O jovem respondeu: "Só isso? Eu ganho 110 mil. A conversa acabou em risada, mas Vampeta entenderia ali o tamanho do jogador que estava se construindo. Ronaldo foi com sua mãe e sua namorada para a Holanda. Os três moravam em um apartamento, mas isso se mostraria um erro. No primeiro jogo pelo clube, ele fez um gol. No segundo, 2. No terceiro, 3. Nesse jogo, ele foi avassalador. O que ele fez nessa partida mandou um recado para toda a Europa. Um recado que dizia: um novo gênio está surgindo. Quem vai rivalizar com ele? Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ele era muito jovem para fazer aquilo. Naquele momento, o jornalista que riu dele quando disse que faria 30 gols repensava: será que ele consegue? Depois desse jogo, vários jogadores lendários se manifestaram. Hoje, nós conhecemos o novo Pelé, disse Beckenbauer, craque que tinha Pelé como inspiração. Nas primeiras 26 partidas pelo PSV, Ronaldo marcou 24 gols, além de dribles absurdos e jogadas épicas. A desconfiança por parte da mídia e dos torcedores morreu ali mesmo. De fato, ele não valia 6 milhões de dólares, valia muito mais. O PSV fez certo em o contratar. Aquela trajetória no clube lembrava muito o percurso de Romário. Todos diziam que ele era o sucessor do baixinho no clube, e de fato ele era. O que estava jogando só podia ser comparado a Romário. Ronaldo, voor het eerst in het strafschopgebied en meteen raakt Ronaldo. Waar blijft het kunstje van de Braziliaan? Hier misschien? Ja hoor, daar is hij. De tweede. Ronaldo. Beetje 1 tegen 1 wordt het wel. Dan is hij gevaarlijk natuurlijk. Hele goede versnelling. Ja, prachtige goal. Dat is een prachtige... Ronaldo estava superando todo mundo, inclusive o próprio Romário. Seus 35 gols no campeonato holandês só perdiam para Marco van Basten em 1985, que fez 37. No fim daquela temporada, os clubes europeus enlouqueceram querendo o futebol de Ronaldo, mas o PSV não queria vendê-lo de jeito nenhum. O time holandês não ganhou nada em 1995. No ano seguinte, Ronaldo viria com mais fome, mais agilidade e mais corpo. Ele sempre foi grande para sua idade, mas depois de um ano na Europa e competindo com zagueiros ainda melhores, o seu corpo precisou crescer ainda mais e ficar mais forte para conseguir competir. Na Champions League também começou a chamar a atenção, chegando a marcar 4 gols em um único jogo. E ao término de 8 partidas, ele tinha acumulado 11 gols. Porém, algo aconteceu. Ninguém sabia, mas seria o principal encurtador de Ronaldo como jogador: seu joelho. Depois de várias pancadas dos zagueiros na Liga dos Campeões, ele teve sua primeira lesão no joelho. Ficou um mês fora dos gramados. Como diz o ditado, uma Fórmula 1 quebra muito mais que um Corolla. Ele ficou fora do time, mas Ronaldo não aceitava ficar de fora, mesmo que fosse apenas por lesão. Ele queria jogar de qualquer jeito. Seu treinador se recusava a colocá-lo, mas ele insistia: eu preciso do futebol, eu preciso fazer gols, isso é minha vida. Se eu não conseguir jogar, Ele nunca terminou essa frase, mas podemos imaginar o que o garoto de 18 anos queria dizer.
Depois da lesão, muita gente se perguntou se ele voltaria com tudo ou nunca mais seria o mesmo. O que posso dizer é que ele fez 8 gols em 5 jogos. Sim, ele voltou com tudo. Porém, ele não tinha se recuperado totalmente da lesão, mesmo assim tinha voltado. A consequência disso foi que pouco tempo depois, a mesma lesão voltou, e ainda mais forte. Foi preciso dessa vez um pequeno procedimento cirúrgico, mas 5 semanas depois, ele estava de volta aos treinos. Perguntado anos depois sobre se isso não poderia ter agravado as suas lesões no joelho, constantes no futuro, Ronaldo respondeu: um fenômeno não pode parar de fazer gols. Um fenômeno precisa se recuperar mais rápido. Eu fiz o que tinha de fazer. E não, o treinador na época do PSV não o forçou a voltar mais cedo. Mesmo depois que o time perdeu o fôlego e começou a despencar na tabela, Ronaldo insistia em voltar. Dessa vez, o treinador bateu o pé. Ele não voltaria até se recuperar totalmente. O PSV perdeu o campeonato holandês daquele ano e Ronaldo ficou furioso. Ele começou a pensar em sair do clube. Você se lembra por qual time Romário trocou o PSV? Antes disso, em 1996, a seleção foi para as Olimpíadas. Ronaldo não estava 100%, mas insistiu que queria ir e foi convocado. Ele fez 5 gols, mas a seleção fora eliminada de forma vexatória para a Nigéria por 4-3. Ronaldo foi um dos únicos poupados pela mídia. A seleção ficou com bronze. Ainda durante os jogos, na concentração da seleção, Ronaldo recebeu uma visita inesperada. Juan Gaspar foi até o hotel da seleção falar com ele. Ah, e eu esqueci de mencionar que na época, Juan Gaspar era o presidente do Barcelona. Ninguém sabe o que os dois conversaram. O que importa é que após as Olimpíadas, Ronaldo queria sair do PSV. De qualquer jeito, a Inter veio com tudo pra cima de Ronaldo, já que anos antes tinha perdido a oportunidade de contratá-lo do Cruzeiro. O técnico do PSG, Dick Advocaat, mesmo com complicações no time, já que naquele momento o PSV não tinha a mesma força que nos tempos de Romário, após a volta de Ronaldo, preferiu o deixar no banco. Aquilo estava deixando o craque brasileiro louco de raiva. Ele tinha saído por conta de lesão e na cabeça de Ronaldo deveria ser o titular depois que voltasse. Mas o treinador pouco se importava com aquilo. Para falar a verdade, a permanência de Ronaldo no PSV não se dava por títulos conquistados, mas sim por conta da sua regularidade pessoal. Afinal, ele marcava jogo sim, jogo não. A relação de Ronaldo com o técnico estava desgastada, tanto que ele chegou a chamá-lo de estúpido e declarando que jogaria pelo Barcelona até de graça. Probeert tempo te maken, gaat helemaal alleen en hij scoort ook zijn eerste actie in de wedstrijd. En hij boeit zijn... Foram 57 jogos com 54 gols com a camisa do PSV. Ronaldo Fenômeno não é o maior jogador que passou pelo clube, tampouco o ídolo máximo. Esses cargos pertencem a Romário. Mesmo assim, a torcida do time holandês se lembra dele com muita saudade e respeito. Eles admitem que aquele elenco não estava à altura do jogador. A trajetória de Ronaldo mais uma vez se assemelhava à de Romário. Ibrahimovic, eu, Henry, porra, claro que fui eu. Ronaldo, cara, eu vou te falar o seguinte, eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também, mas esse aí eu tenho respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo, tá legal. Depois de todas as polêmicas no PSV e de sua saída conturbada, Ronaldo chegou ao Barça no meio do ano. Lógico, todos esperavam que com apenas 6 meses e ainda se recuperando de lesão, ele fizesse pouco no pouco tempo que tinha. Mas parecia que todos tinham se esquecido que aquele era o fenômeno. O que ele fez naqueles 6 meses foi lendário. Jogou tudo o que podia. O mundo ficou sem palavras para as atuações de um garoto tão jovem que tinha acabado de chegar em uma nova liga. E mesmo assim, parecia não se importar com aquilo. O mundo ficou tão espantado que apenas por esses 6 meses ele conquistou a bola de ouro de melhor jogador do mundo pela FIFA, se tornando o mais jovem jogador da história a fazer isso com 20 anos de idade. Intenta marcharse con la pelota controlada Ronaldo. Madre mía, qué velocidad. Es un jugador bastante díscolo. Hoy reaparece y ha visto la amarilla. Se va Ronaldo, qué maravilla. Ronaldo que encara, vamos a ver. Ronaldo, va a llegar el segundo. Giovanni. Mediación de Figo. Se ha apoyado en Ronaldo, sale de 2, el disparo fuera. Bien, Ronaldo ha tocado poco la pelota Ronaldo, vamos a ver la jugada.
Ahí está Ronaldo marchándose, qué bien se ha ido Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima. Parado Amador, qué bien se ha ido. Nesse ano, ele fez 17 gols em 20 jogos. Em pleno Camp Nou, o camisa 9 fez 3 gols do 3-2 sobre um dos times mais fortes da época, que tinha o goleiro Zubizarreta, o meia Mendieta e o técnico Luiz Aragonês, que depois comandaria a seleção espanhola. A partida foi complicada, mas quando Ronaldo entrou de fato no jogo, o Valência não teve chances. O hat-trick, naquele que era apenas seu 10º jogo pelo Campeonato Espanhol, ajudou não só a manter o Barça na liderança da tabela, como auxiliou, no seu caso, de ser eleito o melhor do mundo. Mas o que mais impressionou mesmo foi sua partida contra o Compostela. Bob Robson foi testemunha de uma atuação épica do fenômeno. Eu poderia dizer o que ele falou após seu time golear o rival, mas o técnico do Barça ficou sem palavras perante esse jogador. O que Ronaldo fez nesse jogo, quem estava lá nunca se esqueceu. Ronaldo fez uma pintura e um gol. Sua pintura começou quando ele roubou a bola, ainda no meio de campo, driblou 2 e saiu em velocidade e força, suas principais características. Depois, ele fez isso aí. Como descrever? Acho que a melhor forma é mostrando a cara do treinador do Barcelona. Ela diz tudo. Em 1997, o craque mostrou ainda mais habilidade. Ajudou o Barça a conquistar os títulos da Copa do Rei e o principal deles, a Recopa Europeia, quando marcou o gol do título de pênalti na final contra o PSG. O jogador escreveu seu nome na história ao ser o artilheiro do Campeonato Espanhol com 34 gols em 37 jogos, uma média absurda de 0,91 gols por jogo. Suas atuações, arrancadas, dribles e golaços o fizeram um popstar. Ainda se tornou o jogador mais cobiçado do planeta nessa temporada de 96-97. Ele tinha feito 47 gols em 49 partidas. O mundo sabia que aquele era o melhor de todos e por isso fariam de tudo para terem ele no seu elenco. Nesse ano, ele foi convocado para a Copa América ao lado de Romário. A dupla Rorrô brilhou como nenhuma outra. Todos os adversários, quando viam esses dois juntos, se tremiam. Estamos falando de dois jogadores que de 95 a 97 protagonizaram o prêmio de melhores do mundo. Jogadores que na área eram leões e a bola sua presa. Nada escapava dos dois. E no final, o Brasil venceu a Bolívia por 3-1 e foi campeão, com Ronaldo fazendo 5 gols durante o torneio. De volta à Catalunha, todos os times do mundo se preparavam para fazer propostas. Afinal, o contrato de Ronaldo no Barcelona era de apenas 1 ano. Por isso, o Barça correu para renovar com ele, mas o destino queria outra coisa. Uma reunião entre Joan Laporta, então presidente do clube, e Ronaldo fora marcada. Nela, o Barcelona se comprometia a pagar 3 vezes mais pelo seu futebol. Ronaldo aceitou na hora. Esse contrato elevaria a multa de rescisão para 100 milhões de dólares, valor que na época era impensável para qualquer atleta do planeta. Porém, alguns dias depois, os dirigentes do Barça ligaram para Ronaldo, dizendo que se pagassem 3 vezes mais para ele, o clube quebraria. Então, voltaram a renegociar um novo acordo. O que eles não sabiam é que isso seria determinante na escolha do craque. Eram 3 da tarde. E decidimos sair para comer e comemorar a renovação de contrato de Ronaldo, e depois voltar ao escritório e assinar o novo acordo que havíamos chegado, revelou certa vez Joan Gaspar Laporta, ex-presidente do Barça. Isso foi um erro, porque se não tivéssemos saído para comer e tivéssemos assinado no mesmo tempo em que chegamos ao novo acordo, Ronaldo teria ficado no Barcelona. E a história seria outra, afirmou. O que aconteceu foi simples. No meio do almoço, um dos agentes de Ronaldo recebeu uma ligação de Massimo Moratti, presidente da Inter de Milão na época. Ele saiu da mesa e atendeu, e o que o mundo não esperava aconteceu. Os agentes de Ronaldo o mandaram para casa e disseram que ele assinaria depois com o Barça. O presidente acreditou, mas o que de fato ocorreu foi que eles negociaram com a Internazionale por Ronaldo. Nos dias seguintes, sempre vinham com desculpas para o presidente do Barça, até que o próprio Ronaldo disse chorando que tinha assinado com a Inter e que o acordo era muito melhor, muito mais dinheiro. Mas por que Ronaldo chorou? Segundo ele, morar em Barcelona, jogar pelo Barça, era um sonho. Os torcedores o amavam, todo mundo só falava bem dele.
ele era quase um rei na Catalunha. Mas depois que a primeira reunião fora feita com Barça e eles prometeram, mas não cumpriram suas promessas, Ronaldo se sentiu enganado, já que o enrolaram por um tempo só para nenhum clube fechar com ele, e depois que viram que ninguém pagaria sua multa inicial, o Barcelona voltou atrás da sua palavra. Ronaldo se sentia mal por aquilo. Afinal, ele jogava demais e achava que merecia o salário acordado. Mas ninguém combinou isso com a Internazionale. O clube simplesmente pagou 32 milhões de dólares por Ronaldo, o tornando o jogador mais caro da época. Para você ter uma ideia, o presidente da Inter nem falou com os dirigentes do Barcelona, pagou a multa e levou Ronaldo para Milão, destruindo o sonho dos torcedores do Barcelona em vê-lo em mais uma temporada pelo clube. Aquilo irritou o presidente do Barça, colocou na justiça a Inter e até conseguiu um pouco mais de dinheiro, mas nesse ponto, Ronaldo já estava brilhando na Itália. A sua chegada lá foi histórica. Fãs de todas as partes, jornalistas de todos os 4 cantos queriam saber o motivo de sua saída do Barcelona, mas Ronaldo só queria falar da Inter e disse seu desejo de fazer história no time italiano. Novamente, ele parecia não se importar em sair de uma liga e ir para outra completamente diferente. Ele fazia tudo com naturalidade, o que assustava o mundo. Resultado: 14 gols em 19 jogos. Isso em 6 meses. No resto da temporada de 97-98 foram 25 gols completos. Adivinha o que aconteceu depois? Mais uma bola de ouro. Ele era o melhor jogador do mundo pela segunda vez seguida, algo que nunca tinha sido feito na história do futebol. O jogador seria decisivo na conquista de mais um título continental, a Copa da UEFA, ao anotar vários gols importantes, como os 2 na semifinal contra o Spartak da Rússia e um dos 3 gols na final contra a rival Lazio, ao lado de Zamorano e o brasileiro Zé Elias. Ronaldo conquistava o coração dos torcedores da Inter, mas o foco do atacante era um só: a Copa do Mundo. Copa essa que seria marcante para Ronaldo em todos os sentidos, porque ele seria o grande astro da Copa de 1998. Mais de 1000 jornalistas ficavam na cola do jogador quase que 24 horas por dia, sem contar patrocinadores, fãs, colegas e a própria comissão técnica. O ambiente era conturbado e, para piorar, o jogador ainda não estava 100% fisicamente por conta de dores na perna que ele tratava com analgésicos. Mesmo assim, Ronaldo marcou 4 gols, 1 contra Marrocos, 2 contra o Chile e 1 contra a Holanda, na campanha do Brasil até a final, a segunda consecutiva. A seleção era a favorita contra os donos da casa, a França, mas o que era para ser uma partida histórica virou um pesadelo. Às 2h03 da tarde do dia 12 de julho, Ronaldo perdeu a consciência ao sofrer uma crise convulsiva generalizada, que acabou difundida como convulsão na mídia para facilitar o entendimento. Ele tremeu com violência, sua musculatura enrijeceu, ele babou, mudou de cor, se transfigurou. Roberto Carlos, companheiro de quarto do jogador, rapidamente foi pedir ajuda e encontrou Edmundo, que chamou o Dr. Lídio Toledo. Ele avaliou o jogador e percebeu a convulsão. Na sequência, o médico Joaquim da Mata também avaliou o jogador e pediram para todos que estavam ali no quarto saíssem para que ele pudesse descansar. 3 horas depois, o jogador foi levado para um hospital em Paris para fazer uma bateria de exames. Enquanto era examinado, poucos acreditavam que ele tinha condições de jogo e, na verdade, ele nem deveria ser escalado. As primeiras horas após uma crise como essa, segundo os médicos, são as mais perigosas. A pessoa entra num estado de letargia, fica sonolenta, morosa, tem noção do que está passando ou fazendo. Por isso, Zagallo escalou Edmundo como titular. E uma nota aqui que deixa seriamente preocupado a nós todos brasileiros. Ronaldo não está incluído na relação. Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora. Todos esperavam que ele assumisse o lugar de Ronaldo. Horas antes do jogo, Zagallo chegou onde os jogadores estavam reunidos, todos sentados, e apenas Ronaldo em pé, que havia voltado do hospital. Ele estava de meião, camisa e chuteira nas mãos. Eu vou jogar. Joguei até aqui. Sou o melhor até aqui. Eu vou jogar, disse Ronaldo. Zagallo olhou no fundo dos seus olhos e respondeu: certo, pode ir para o aquecimento. Você será o titular. Você pode até achar imprudente da parte de Zagallo,
mas ele mesmo revelou depois que não podia o deixar fora da final, porque Ronaldo estava sendo o melhor até então. Por isso, ele decidiu colocá-lo. Antes de Ronaldo entrar no jogo, ele tomou um comprimido para relaxar seus músculos. Esse remédio o deixou meio sonolento o jogo inteiro, revelou anos depois. Mas por que ele teve a convulsão? Ronaldo tinha apenas 21 anos de idade. Ele era o craque do time. Tudo o que ele fazia repercutia no mundo inteiro. Sempre que aparecia, dezenas de jornalistas queriam fazer perguntas para ele. Ainda mais depois de fazer uma Copa tão boa. Era muita pressão. Ele tinha chegado a uma final de Copa. Era o melhor do mundo. Tudo isso fez seu corpo e mente colapsarem, gerando uma convulsão. Existem também diversas teorias sobre tudo isso ser um esquema da França ou então da Nike ter comprado a Copa. Mas será mesmo? Será que Ronaldo jogaria mal por isso? Será que ele trocaria uma Copa do Mundo por dinheiro, sendo que ele já tinha muito? Agora uma Copa, somente grandes jogadores como ele conseguem. Mas digamos que ele tenha se vendido. Então, ele literalmente perdeu a oportunidade de se igualar a Pelé com 3 Copas do Mundo. Será mesmo? Será que ele trocaria esse prestígio por dinheiro? Será que Edmundo fez isso depois que Rivaldo fez fair play com Zidane? Será que Zagallo permitiria isso? Um técnico que não aceitava a derrota em nenhum sentido. Será que Zico, que nunca conquistou uma Copa do Mundo como jogador, permitiria isso como gerente de futebol da seleção na época? Vocês podem pensar o que quiserem, mas às vezes o mais simples pode ser a resposta. A seleção brasileira jogou mal. A França estava inspirada e enfiou 3-0 no Brasil. Fim de papo. Depois da Copa, Ronaldo começou a aparecer mais na mídia do que nos gramados por conta de intensos compromissos, problemas de tendinite e jogos pela seleção. O jogador pouco jogou pela Internazionale. O craque participou da conquista da Copa América de 99, mas sem a explosão característica e beneficiado pelo terrível nível técnico dos adversários sul-americanos na época. Na mesma temporada de 99 e 2000, Ronaldo estourou o joelho em sua primeira grande lesão, jogando pela Inter, ficando 5 meses longe dos gramados, mas o pior ainda estava por vir. Em abril de 2000, em sua primeira partida após a recuperação da cirurgia no joelho, num jogo pela Copa da Itália contra Lazio, ele acabara de entrar em campo quando seu joelho direito cedeu em sua primeira tentativa de drible, saindo do lugar. A imagem de Ronaldo gritando e chorando de dor comoveram o planeta. Naquele momento, o mundo parou. Ao ver as lágrimas do atleta, naquele momento, Ronaldo achou que sua carreira havia acabado. Será que ele seria capaz de voltar a jogar? Era impossível de se dizer, porque a cena de sua contusão fora devastadora. Ele ficou na fisioterapia, mas todos os médicos do mundo diziam a mesma coisa. Você vai se recuperar, mas para corridas no parque, porque o futebol acabou para você. Eu ouvia a todos e eles sempre repetiam que eu não voltaria a jogar. Eu ligava a TV e eu via médicos que nem me conheciam dizendo que eu não voltaria a jogar. Quando alguém olhava para mim, era um olhar de pena, um olhar como se eu já fosse aposentado. Aquilo tudo doía muito, uma dor muito maior que a dor física. Com 8 meses de lesão, o seu joelho dobrava apenas 80%. Com isso, ele mal subia escada sozinho, mas continuava seu tratamento. Ele sozinho precisava dobrar seu joelho. Um tratamento solitário, porque os médicos não podiam fazer nada. Todo dia, eu chorava como uma criança para dobrar pelo menos mais 1% do meu joelho. Era uma dor insuportável, mas sabe o que me fazia continuar o tratamento? O futebol. Eu era um jogador. Eu não sabia ser nada além de um jogador. Eu amo futebol com todas as minhas forças, disse ele anos depois. Muitas pessoas se perguntam como seria a carreira de Ronaldo sem suas lesões. Eu vou deixar o próprio Ronaldo responder essa pergunta. Aqueles meses com a lesão foram infernais, porém maravilhosos. Eu aprendi muito com o sofrimento e a dor. É claro que eu poderia ter sido maior sem isso, mas meu joelho me ensinou a ser um ser humano melhor. E isso eu não troco por nada. Quase que como um roteiro de cinema. Depois de 1 ano e 3 meses lesionado, Ronaldo voltou, calou a boca de todos. Depois de mais de 1 ano, um fenômeno surgia.
Como uma luz no meio da escuridão, ele se levantava e gritava seu nome alto como nunca antes. Ronaldo ressurgia das cinzas de sua própria história. Ele estava de volta. Quando a Copa do Mundo de 2002 chegou, todos esperavam que ele não jogaria tanto, mas novamente ele surpreendeu a todos. Jogou demais na Copa e na final fez os gols do título. Ele literalmente saiu do zero ao topo do mundo novamente. Por isso, seu apelido de fenômeno. Por isso, quando você olhar esse cara, lembre-se, ele superou tudo e no final, venceu. Após a Copa, ele teve desavenças com o técnico Hector Cúper, a quem acusava de usá-lo em campo sem condições físicas. O jogador queria voltar para seu querido Barcelona, mas o clube catalão passava por uma crise financeira e não tinha como pagar a multa rescisória do craque. Mas quem se aproveitou disso foi o Real Madrid, que já contava com seu esquadrão galáctico, campeão da Europa bem no ano de seu centenário. Ronaldo disse ao presidente da Inter que queria ir. O dirigente não fez esforço para segurá-lo no time. Por 39 milhões de euros, embarcou a Madrid. Ele foi a peça final de um time estrelar. O começo não foi tão bom assim, com poucos gols e algumas vaias da exigente torcida merengue, que não aturava a baixa média de gols do atacante. Tempos depois, no Japão, ele se redimiu do melhor jeito possível, em campo e marcando um gol na vitória do Real Madrid por 2-0 contra o Olímpia no Mundial de Clubes. Ronaldo sacramentou sua volta por cima a faturar pela terceira vez na sua carreira o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2002. Era o que faltava para ele mostrar que realmente estava de volta. Em 2003, o craque conquistou o tão almejado título de campeão espanhol pelo Real. No torneio, ele marcou 23 gols. Em seguida, veio a Supercopa da Espanha, o que seria seu último grande título com a camisa do Real até 2007. Depois do título da Supercopa, muitos começaram a questionar Ronaldo sobre seu peso, e isso seria seu segundo maior vilão na sua carreira. Saí contra minha vontade. Eu tinha muitos problemas com Fábio Cabello, então técnico do Real. Poderia ter mais 100 gramas que o peso ideal e ele me tirava da equipe. Entendi a sua posição como treinador, mas às vezes não são 100 ou 200 gramas que fazem diferença no futebol, explicou Ronaldo. Ele me condicionava. Quando jogava mal, era por causa do meu peso a mais. A nossa relação se foi desgastando até que houve uma ruptura. E é nessa altura, quando o treinador está mais forte e a diretoria teve de escolher, a escolha foi óbvia, o treinador. E então, o Milan fez uma proposta. Levou Ronaldo por 7,5 milhões de euros de volta a Milão. No Milan, Ronaldo deixou o cabelo crescer, vestiu a camisa 99, descobriu que tinha hipotireoidismo, possível causa de seu sobrepeso. O jogador tratou o problema e começou a temporada 2007-2008 com 5 quilos a menos, ao lado de Kaká e Pato. O jogador começou um trio promissor no ataque do Milan, mas a alegria durou pouco. Em fevereiro de 2008, após entrar em campo no lugar de Gilardino, o atacante sofreu uma contusão no primeiro lance do jogo, o afastando dos gramados por longos meses. O Milan decidiu não renovar o contrato com o astro e o jogador voltou ao Brasil, onde ficaria em definitivo até sua aposentadoria. Mas antes disso, o Flamengo tentaria contratá-lo, só que o Corinthians passaria a perna no urubu e o levaria. Mas essa história ficará para uma terceira parte. Se quiser a parte 3, comente fenômeno nos comentários. Muito obrigado a todos pelas inscrições e likes que deixam nos vídeos. Cada história dessa dá muito trabalho para ser feita, muitas horas de pesquisa e de edição. Cada vídeo desse de 20 minutos dá uma trabalheira danada. Obrigado novamente. Vocês são incríveis. Fui!